Já pensou em vender qualquer coisa para qualquer pessoa? Isso é possível usando a psicologia das vendas. Eu vou te ensinar agora a primeira lei, o envolvimento. Mas vamos fazer primeiro o nosso combinado de sempre. Você se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final. Se ele fizer sentido para você, se você gostar, você dá um curtir, beleza? Primeiro de tudo, o que é a lei do envolvimento? É uma técnica de persuasão que faz você, vendedor, trazer o seu cliente para dentro do processo de vendas, para ter uma experiência com seus produtos. E quanto mais sentidos você conseguir envolver desse cliente, mais engajado ele estará a comprar contigo. E quando eu falo de sentidos, são 5 sentidos mesmo: o tato, paladar, olfato, audição e visão. É difícil? Com certeza é, mas eu vou te dar umas dicas aqui, tenho certeza que você vai tirar de letra. Primeiro passo é aumentar a participação do seu cliente. Criar o envolvimento fazendo seu cliente participar ativamente da descoberta da solução ideal para o problema que ele tem. Nós temos um vídeo aqui no canal que é como fazer a pergunta certa. É uma forma de como aumentar o envolvimento do seu cliente. E é muito melhor do que só indicar a solução ou o produto para ele. Quando você faz o seu cliente entrar no processo e se envolver, ele se sente parte daquilo. Começa a ter sentimentos muito fortes com relação ao tema. E a dor que era da empresa dele passa a ser de todos. E você, que era apenas mais um vendedor, passa a fazer parte da equipe que achou a solução. Isso deixa a venda bem mais próxima de você. Uma forma muito simples e super eficaz de aumentar o envolvimento de seu cliente é pedindo a sua opinião, e você pode usar frases do tipo: o que você acha? Preciso da sua ajuda. Qual a sua opinião? Como você acha que eu deveria fazer isso? Como você faria isso? Você acha que eu estou fazendo a coisa certa? Você tem alguma ideia? E você pode colocar o complemento que precisar em cada uma dessas frases. Elas vão fazer o seu cliente se sentir importante, além de ativar o cérebro dele a buscar soluções. O segundo passo é criar a atmosfera perfeita. Isso é muito interessante, pois independente do ramo de atividade, independente do que você venda, sempre existe uma atmosfera em volta disso. E a primeira coisa que você precisa pensar é: que tipo de clima eu tenho ou que tipo eu preciso ter para criar a atmosfera ideal para o meu cliente? Quero uma atmosfera que cause pressa ou relaxamento nos meus clientes? Eu quero que ele compre e vá embora, que tenha pressa, ou eu quero que o cliente se sinta confortável o suficiente para ficar mais tempo? A sensação de relaxamento. Claro que a escolha sobre uma atmosfera de pressa ou relaxamento depende muito do tipo de produto que você vende. Um exemplo rápido aqui começa com a pergunta que eu vou te fazer agora. Você já participou de algum evento aqui no YouTube mesmo que ao final de 3 lives eles te oferecem algum produto para vender? Eu acredito que sim, eu mesmo já participei de vários. E você já reparou que ao final, quando é liberada a venda, sempre tem um prazo para começar a vender e um prazo para terminar as vendas, que é fechar o carrinho? Aqui foi usada a atmosfera de pressa, onde essa correria geralmente te faz esquecer algumas coisas, como por exemplo que você não fez as contas com essa nova despesa, se parcela em 2 ou em 10. Se você realmente precisa disso ou não, não é para você. Também vemos muito a atmosfera de relaxamento quando vamos comprar um carro novo. É o maior clima de paz e tranquilidade que existe. Você pode ficar horas olhando carro por carro, entrando em cada um deles. E quando se apaixona por um, faz aquele test drive matador. Meu irmão, você só não vai levar esse carro se o dinheiro não der. Caso contrário, ele já é seu. O terceiro passo é manter a atenção do cliente. Isso aqui, meus irmãos, é um dos maiores desafios para nós vendedores. Você precisa passar a mensagem para o cliente e ao mesmo tempo sabe que se for muito longa ou se for aquela decoreba mecânica, vai perder a atenção dele. Existem estudos que dizem que uma pessoa consegue se manter atenta entre 15 e 20 minutos. Isso espontaneamente. Sabemos também que conforme os anos vão passando, esse tempo está diminuindo. Então eu vou te passar agora algumas dicas simples e certeiras para você manter a atenção do seu cliente.
Faça perguntas, de preferência perguntas abertas. Tente usar recursos visuais quando possível. Crie exercícios ou tarefas para o cliente. Por exemplo, vai vender uma casa? Faça o cliente ir até a varanda ou a janela e peça para ele olhar o horizonte. Mostre vídeos do seu produto em funcionamento. Sempre use o humor, mas de forma controlada. Mostre relatos surpreendentes de outros clientes. Dê dicas úteis, mesmo que não tenha nada a ver com seu produto. E evite falar de muitos detalhes, isso cansa. E sempre que você for fazer uma transição, quer sair de uma pergunta e partir por um vídeo, por exemplo, certifique-se que seu cliente voltou a prestar atenção. Se ele não voltar, faça de novo uma transição. Você tem que usar essas técnicas sempre que perceber que seu cliente não está prestando atenção. Você pode repeti-las, pode fazer quantas transições quiser trocando as técnicas e pode usar mais de uma técnica ao mesmo tempo se for necessário. O quarto passo é saber questionar. Essa é uma das melhores ferramentas que um vendedor pode ter. Questionar o seu cliente o faz se envolver mentalmente, te faz também direcionar a conversa para o lado que você quer e te ajuda a descobrir o que realmente seu cliente precisa. Mas como fazer uma boa pergunta? Não pode ser qualquer pergunta, na maioria das vezes precisa ser uma pergunta aberta. De preferência, uma pergunta que você já pensou previamente. Você conhece bem o seu ramo de atividade e sabe que as perguntas vão se repetir. Tem algumas perguntas preparadas que vão servir para todo tipo de cliente. Se você não sabe o que é uma pergunta aberta, lá no começo desse vídeo eu coloquei no card outro vídeo que eu fiz sobre a pergunta certa. Assiste ele depois que você terminar aqui, beleza? Perguntas boas, bem feitas, faz o seu cliente se envolver mais ainda com você na conversa e abre muitas possibilidades. Eu vou deixar aqui alguns exemplos de perguntas que você pode modular conforme o seu ramo de atividade, conforme o que você vende. O que você pensa a respeito de... Alguma vez você já pensou sobre como você se sente sobre, quando você começou, onde você entrou e também esteja preparado para responder algumas perguntas do seu cliente, pois ele com certeza vai te devolver algumas perguntas. Imagine quais perguntas ele pode fazer para você e já tem uma ideia de como respondê-las. É o seu ramo e você tem total conhecimento das perguntas que são feitas. O quinto passo é saber contar histórias. Contar boas histórias é ótimo para persuadir o seu cliente. São muito atraentes e o seu cliente vai se sentir dentro delas. Ainda mais se ele se identificar com alguma parte dessa história. Geralmente sentimos que as histórias foram contadas para nós. Parece que está falando do que estamos passando naquele momento. E é nessa hora que a conexão foi feita e estamos totalmente envolvidos. Mas você deve estar se perguntando agora: pô, Anderson, será que não é mais fácil eu contar alguns fatos isolados ao invés de contar uma história inteira? Não, meu irmão. Não é mais eficiente do que contar uma boa história. Isso não cria um envolvimento tão forte assim. O que a sua história pode fazer? Atrai a atenção e envolve emoções. Deixa ideias complexas mais simples de serem entendidas. Cria ganchos de memória. Desencadeia emoções. Explora ideias existentes. Consegue persuadir sem ninguém perceber. Supera objeções e faz o cliente te conhecer melhor. Não estou sugerindo para você contar a história da sua vida, e sim ter ideias de histórias rápidas que vão fazer o seu cliente se envolver com você e com a sua oferta. O sexto passo é o engajamento dos sentidos. Falando assim, parece ser algo extremamente difícil, mas não é, meus irmãos. A ideia aqui é tentar envolver o maior número de sentidos possíveis. Já sabemos que quando recebemos algum tipo de informação, a nossa percepção é de 75% visual, 13% auditivo e os outros 12% são divididos em olfato, tato e paladar. Sendo assim, se você conseguir atingir o seu cliente com informações visuais e auditivas, você já conseguiu alcançar 88% de toda a atenção dele. Agora imagine se você colocar um perfume especial no seu escritório ou na sua loja. E além disso, você ainda deixar o seu cliente testar o seu produto que envolve o tato. Esse engajamento, esse envolvimento só vai aumentar. Percebeu que são detalhes, nada muito complexo? O seu trabalho como vendedor que sabe usar bem a psicologia das vendas e a persuasão é deixar as coisas o mais simples possível
e envolver o seu cliente em todos os sentidos. E uma dica bônus aqui de última hora é como trabalhar os sentidos do seu cliente em 3 grupos distintos. Clientes mais visuais, eles gostam mais de recursos visuais, lógico, como luzes, imagens e adereço. Clientes auditivos gostam mais do som das palavras, de histórias bem contadas. E clientes sinestésicos gostam mais de sentir, de tocar, realizar tarefas que envolvam o seu produto. A partir daqui, cabe a você desenhar um plano de ação para cada um deles. E para te ajudar nessa jornada do vendedor profissional, vou deixar mais 2 vídeos aqui. Um é sobre como abordar clientes naturalmente e o outro é como fazer a pergunta certa. Um beijo na sua alma. Até a próxima.